Com um bom desempenho e expectativa de grandes safras vividos aí pelo setor do agronegócio, as carteiras do agro crescem nas instituições bancárias e assim vão surgindo novas oportunidades para os produtores, então, no segmento de crédito rural. O Banco do Nordeste está aumentando sua atuação junto ao agronegócio na região e aposta no crescimento das atividades para os próximos anos. Então, sobre essa situação aí, eu vou conversar agora com o José Gomes, que é presidente do BNB. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Estamos à jóia. disposição. Tudo bem por aqui. Agora, José, uma superintendência, então, bem específica, né? Ela foi criada no banco aí para atender o setor, não é mesmo? Quanto será esse orçamento, então, para atender a carteira aí este ano? Bom, o setor rural já é o setor, depois da infraestrutura, que mais demanda recursos do Banco do Nordeste, né? A atividade rural é muito financiada pelo banco e o agronegócio ocupa o maior volume de recursos de aplicação, né? Então, nós tínhamos esse segmento dividido em três áreas aqui. O agronegócio do CNPJ numa área, na área empresarial, o agronegócio de pessoa física numa outra área e o agronegócio de pequeno porte num outro segmento. A diretoria do banco acabou de juntar todas essas áreas e criou uma superintendência de agronegócio, né, com um superintendente especializado no assunto, e o objetivo é agilizar o processo de crédito e dar mais celeridade aos negócios e atender um volume maior de clientes. Para esse ano, nós separamos um orçamento da ordem de 9 bilhões de reais, com preponderância do uso dos recursos do FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, mas também a utilização de recursos da poupança rural e a utilização de recursos para exportador. No bojo da criação dessa superintendência de agronegócio, a gente está ampliando os limites de crédito para as operações com cartão BNB, que são as operações principalmente para o pessoal de produção de grãos, operações de custeio, né? Com ampliação do prazo de 5 para 10 anos, do limite de 10 milhões para 50 milhões e mudando o formato de cálculo dos limites de crédito para a exportação desses agricultores, do agronegócio de exportação. A gente antes tinha uma dificuldade grande de obter limites, porque levava-se em consideração, né, no sistema do banco, o endividamento deles em outros bancos. Então, a gente mudou o formato e a gente agora passa a disponibilizar o limite e passa para ele a condição de que comprove a liquidação de operações de câmbio em outros bancos, que o limite já estará disponível. São mudanças importantes para o agronegócio da região. Com certeza. Então, José, são 9 bilhões, então, para esse ano de 2022. As operações que estavam espalhadas, como você falou, no banco, agora estão em um único setor, ou seja, mais foco, então, em integração, né, para atender do pequeno ao grande produtor rural, né, uma mudança estratégica também que você citou aí, foi no cartão BNB Agro, né? Agora eu te pergunto, como é que será esse crédito aí, os prazos das operações você falou aí, mas o BNB Agro, ele pode financiar o quê? Máquinas, insumos, o quê? Máquinas, equipamentos, as operações do giro, do custeio, do ciclo da operação, né? Além das máquinas e equipamentos que envolvem vários ciclos, com a facilidade de que o crédito fica pré-aprovado. E à medida em que o produtor tem a necessidade de aquisição de outros bens, ele não precisa fazer novo processo de crédito. Ele já está com o limite disponível, ele vai na loja, a gente tem convênios com fornecedores desses equipamentos, dessas máquinas, faz a compra dele e a liberação ocorre de forma automática. O limite que era de 5 anos, rotativo, ele passa agora a 10 anos, né? Então, ele fica praticamente sem necessidade de novas análises de crédito e de burocracias que ele tinha, ou que tinha até recentemente, com análises à medida em que ele vai comprar esses equipamentos. Não precisará mais disso. E José, e diante do crescimento, aí, expectativas de safras recordes, exportações também dessas commodities aí, milho, soja, enfim, o agronegócio virou uma estratégia para grande parte dos bancos? É verdade. O agronegócio aqui no Nordeste, financiado pelo banco, ele ocorre principalmente no oeste da Bahia, no sul do estado do Maranhão, onde estou de passagem nesse momento, estou em São Luís visitando o estado e a nossa rede, e também no sul do estado do Piauí, né? Nós alocamos
na área de cerrado desses 3 estrados, mais de 2,5 bilhões de reais todo ano, né? E enfrentamos, isso é bom para a sociedade, uma concorrência muito grande, além dos próprios bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa, que está entrando fortemente no agronegócio, tem também a concorrência dos bancos particulares, né? E de outras tradings que participam do financiamento desses produtores. Nós temos nos produtos do Banco Nordeste uma atração muito importante, que o FNE talvez seja a fonte mais barata de recursos, né? Isso nos dá uma certa vantagem. Mas, mesmo com isso, a gente precisa ter competitividade nas entregas, porque a competitividade de preço ela se afunila, né? Os produtos desses outros concorrentes começam a se aproximar muito dos nossos preços, né? Das nossas taxas de juros, e aí a vantagem que a gente vai precisar ter é na agilidade da entrega para o bem do produtor, para o bem do agronegócio e para o bem da sociedade. E diante dessas vantagens aí, qual a expectativa de vocês aí do banco em relação ao crescimento da carteira para 2023? A gente vem crescendo bastante no agronegócio, a área tem se expandido, né? E nós não temos limitação de recursos do FNE, né? Precisamos e temos recursos da poupança rural, que são um pouco mais caros do que o FNE para fazer mix, né? E o que a gente abre agora com a possibilidade, com o ajuste do cálculo do limite de crédito, é a possibilidade de fazer operações de câmbio, que o destino dessas operações é o mesmo, é o custeio da produção de grãos para a exportação e comercialização exterior, boa parte deles, né? Então, uma frente nova que a gente abre com o câmbio, e a gente espera só com o câmbio um aporte da ordem de R$500 milhão. Porque a gente praticamente não fazia operações de ACC. Financiávamos com recursos em reais o custeio, né? Mas podemos financiar com o ACC os recursos para o mesmo custeio daquele produtor que exporta, né? Então, é um horizonte novo que se abre para a gente, é um novo funding de recursos, e isso nos dá a condição de acompanhar a expansão que esse setor tem tido na nossa região. E as taxas de financiamento são mais atrativas aí para os produtores? São mais atrativas, as taxas do crédito rural, elas continuam, no caso do FNE, continuam pré-fixadas, as taxas urbanas, elas passaram a ser pós-fixadas há alguns anos atrás, elas inclusive estão voltando a ser pré-fixadas agora, mas as taxas do FNE, elas se mantêm pré-fixadas há um bom tempo e elas variam, dependendo do porte do produtor, entre 4,5% e 6,5%. Né? Estamos, é bom que se diga, na iminência da introdução do novo Plano Safra, né, que é anunciado geralmente no meio do ano. Né? Estamos num esforço muito grande de antecipar o financiamento de custeio de algumas atividades, né, para que asseguremos aos produtores as taxas desse plano ainda. Né? A gente não sabe exatamente quais serão as novas taxas do Plano Safra 22, 23, e diante das condições do mercado pode ser que elas subam, né? E a gente tem feito um esforço muito grande de antecipar as contratações do próximo Plano Safra, assegurando os preços, as taxas de juros do atual, que vai até junho, né? José, essa era a minha próxima pergunta em relação a você aí, sobre o novo Plano Safra 22-23 aí. A gente viu agora pelo projeto de lei aí, número 1, que destravou, né, o de agora 21-22, que desde fevereiro estava aí parado, mas a expectativa então é grande em relação a esse novo Plano Safra aí, como você falou, né, esperando que a taxa de juros seja a mesma, ou seja, a expectativa é grande. Como é que vocês estão lidando aí com essa expectativa em relação aos produtores procurando vocês? A demanda tem aumentado. O produtor rural ele tem acompanhado toda a movimentação do mercado. Não se tem um sinal sobre se a taxa sobe, se mantém, né? se diminui. Mas, na dúvida, a gente tem sentido que os produtores têm procurado a antecipação das suas contratações para assegurar os preços que estão vigentes nesse Plano Safra que está se encerrando. Né? Temos recebido muita demanda e estamos preparados para atender a demanda que surgir antes da mudança do eventual ajuste de taxas. Vamos aguardar então aí sobre esse novo Plano Safra.
José Gomes, presidente do Banco do Nordeste, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no AgroTarde, viu? Nós é que agradecemos pela oportunidade de falar por esse importante canal com os produtores rurais da região Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. Muito obrigado. Boa tarde.